Hoje é sexta-feira de carnaval. E a gente que mora aqui nesse frio, é só passar frio mesmo, tá certo? Só passar frio mesmo, é o que tem. É o que tem pra hoje, é passar frio. Ontem eu não fiz a última live, como prometida, porque estamos aqui na Europa, gente. Aqui Holanda, Bélgica, a gente tá tendo muito Covid, tá certo? E eu tô aqui, ó, com a mão gelada, já tomei remédio, ontem eu tive muita febre. Não estou dizendo que por isso esteja, mas os sintomas estão batendo na porta, né? Então ontem eu tive uma noite complicada e aí não deu pra fazer a live. Hoje começa a supervisão, tá? Às 2 da tarde, ao vivo, aqui pelo Zoom. Eu tô aqui preparando o material, mandando para as pessoas. Qual é a importância de se fazer supervisão, gente? Supervisão terapêutica é uma prática que a gente faz também na faculdade, tá? Oxe, cadê meu computador? Hoje começa a supervisão terapêutica, para quem quiser, às 2 da tarde, ao vivo, fica tudo gravado e você tem acesso por 1 ano. Qual é a importância da gente fazer supervisão? É que você só aprende fazendo. E você aprende fazendo e errando. É normal que você erre, tá? Porque tudo que você estudou na teoria, eu tenho aqui milhares de livros de terapia, sou tradutora de livros e etc. Tudo que você aprende na terapia meio que desaparece quando você está na frente do cliente. Você olha para o cliente e parece assim que os livros desapareceram, que pareceram que estudou nada. Você faz, meu Deus, como é mais complexo do que eu imagino. Como é complexo estar de frente para um humano e ouvir a história mais pesada, mais difícil que ele tem ali para narrar, tá certo? E às vezes a gente se torna, na nossa cultura, a gente se torna um ferramenteiro, a gente quer um manual de instrução de como atender as pessoas, né? Você começa aqui e vai para ali. A terapia breve tem muito essa estrutura, né? De 12 encontros, o coach dessa estrutura também. E aí parece que eu tenho que salvar aquela pessoa daquela dor, daquele desespero. A pessoa vem com um problema e eu tenho que dizer para ela qual é a melhor estratégia para ela parar de sofrer ou para reduzir o sofrimento dela, que eu que tenho essa missão, tá certo? Então, se a gente tem dificuldade até de entender o que é ser terapeuta no Brasil, o que é estar de frente para alguém, muitas vezes eu não posso mexer no sofrimento da pessoa, ela precisa continuar com aquele sofrimento durante mais tempo, porque é aquilo que mantém ela viva. Se eu não tenho clareza disso, se eu acho que a minha tarefa é salvar essa pessoa, é tirar ela do sofrimento, eu posso gerar nela um sofrimento ainda maior, tá? Então tem várias camadas, essa é a importância da gente fazer supervisão. Se você não fizer supervisão terapêutica, na faculdade a gente faz, né, 2 anos de clínica fazendo supervisão. Se você não fizer supervisão, você vai tratar o seu cliente como cobaia, tá certo? Na hora que chegar na frente dele, você vai fazer testes. E aí é muito complicado. Então a supervisão ela serve para isso, para eu ver uma pessoa atendendo, para eu ver o que ela faz, como que ela faz, o que eu como ser humano daria como sugestão para aquilo, porque cada um de nós é diferente. Então, todo mundo faz a mesma faculdade, né? A gente faz faculdade, 5 anos, termina, etc. Só que cada um vai escolher uma linha de trabalho. Quem vai para psicanálise, quem vai para o TCC, quem vai para a sistêmica, quem vai para familiar, quem vai para infantil, quem vai trabalhar com adolescente, quem vai trabalhar com casais. São várias vertentes. Depois de escolhido isso, eu preciso saber, ok, qual é a minha tarefa, quais são os limites da minha atuação. Eu não tenho, por exemplo, habilidades e formação em psicanálise. Então, eu não posso trabalhar dentro dessa linha, certo? Eu tenho muito definido qual é o meu trabalho desde o começo. Eu sempre quis trabalhar com grupos e etc. E aí vieram as constelações, eu aprendi constelação, psicodrama, enfim, daí pra frente. E essa live de hoje é a última live sobre esse livro aqui do Helling. Esse livro é um dos livros super mal falados, vamos dizer assim, polêmicos do Helling, porque ele traz questões como o incesto, ele traz questões como a infidelidade, ele traz questões como a homossexualidade. E essas questões vão aparecer para nós, né? Vão aparecer para nós no consultório, vão aparecer para nós dos pais que vão pedir a cura gay, da família que não aceita aquele filho, vão aparecer para nós as questões de incesto intrafamiliar, da menina que ficou grávida do pai, e aí você diz assim, nossa, Leiliane, mas na camada social que eu trabalho, isso não existe. Isso é coisa de quem trabalha na periferia. Eu conto, vocês contam. Quanto mais dinheiro, mais cabulosos são os casos,
E mais abafado, porque eu não posso sujar o nome da família. Então, a diferença do que acontece na família na periferia para a família que acontece na Oscar Freire é a exposição. Mas o problema tá lá. O problema tá lá. Eu já atendi muita gente, né? Para vocês terem ideia, eu já tive um cliente que ele me pagava o dia inteiro para ninguém ver ele entrar e sair do consultório. Eu atendia 5 pessoas à tarde, tempo que eu morava em São Paulo, certo? Eu tinha 5 clientes na parte da tarde. Ele me pagava os 5 para ele poder entrar e sair sem ninguém ver. Então, na classe A existem os mesmos problemas. A diferença é que tem mais poder para se manter o sigilo, tá? Então, hoje a gente começa a supervisão terapêutica e esses detalhes, na real e no real, o que acontece durante o processo terapêutico, qual é o limite da constelação, qual é o limite da intervenção sistêmica familiar. Trabalhar com casais é pesadíssimo. Você precisa estar preparado para trabalhar com casais, para você não tomar partido. Então, a gente vai fazer, começa hoje a supervisão. Tem constelações gravadas que a gente vai assistir junto, vai comentar o que foi feito ali, por que foi feito daquela forma, por que eu não tomei outra atitude, tá certo? E aí, desse livro do Simetria Oculta do Amor, eu separei alguns trechos pra gente começar. Então, a primeira live foi das ordens do amor, o pertencimento, né, o casal, o incesto e os pais e os filhos que a gente falou ontem, tá? Tem um trecho que ele fala que é o seguinte: o controle perfeito sempre se transforma em controle de nada. Quando tentamos manipular o destino ou as ordens do amor, perdemos a força que vem do essencial. A questão do controle é uma questão que ela atravessa a nossa cultura, tá certo? Nós não amamos o outro, nós amamos controlar o outro. Porque o controle, a dominação, ela entrou em nós lá atrás, quando a gente deixou de ser nômade para ser sedentário. Eu vou dominar a terra, eu vou dominar os animais. E aí depois eu migro isso para a relação homem e mulher, né, onde o homem vai dominar o corpo da mulher, vai aprisioná-la dentro de casa para garantir os filhos e etc, certo? O controle é um sentimento que está na nossa sociedade, em várias camadas. Os pais acham que educar é controlar os filhos, os homens acham que amar é controlar a mulher, controlar a roupa, as amizades e etc. A mulher acha que amar é controlar o marido, para onde ele vai, com quem ele vai. Então, o sentimento do controle, ele está em várias relações. Quando ele chega na relação terapêutica do terapeuta com o cliente, ele é o divisor de água se você aprendeu alguma coisa ou não. Por quê? Se eu, Leiliane, acha que eu tenho controle sobre aquela família, que eu tenho autoridade para dizer o que aquela família vai dizer ou não, se eu quero controlar para onde eles vão, se eu já imaginei que esse filho precisa vir para cá, se essa mãe precisa vir para cá, e eu vou trabalhar uma estratégia de convencer o meu cliente para que isso aconteça, eu já não estou me relacionando com a família, eu estou me relacionando com a minha necessidade de controlar, com aquilo que eu acho que tem que estar sob controle, tá? Então, o controle é muito complicado na relação terapêutica. Você precisa ter muita maturidade para conversar com o cliente sobre essas questões de controle dentro da família. Então, por exemplo, as pessoas confundem muito liderança com controle. Eu trabalho com empresas, né? As empresas confundem muito liderança com controle, gestão com controle. Você quer conhecer um chefe, que não é líder, ele é controlador. A missão, ele sai de casa para controlar alguém, para controlar aquele que é rebelde, para instituir regras, porque nós crescemos num sistema opressor, nós crescemos num sistema escolar, educacional, que ameaça, né, cobrança, ameaça e punição vai funcionar para todo mundo, não vai. Então, é cobrança, ameaça, punição. Esse ciclo da cobrança, ameaça e punição, ele atravessa a gestão empresarial, ele atravessa a maternidade e a paternidade, ele atravessa a construção do casal, ele atravessa todas as nossas relações. Todas as nossas relações estão contaminadas por essa tríade, tá? Crítica, controle, ameaça. Eu acho que isso vai resolver para todo mundo. Da próxima vez eu saio de casa, da próxima vez você vai apanhar. Então, as nossas comunicações são de ameaça e de opressão. Então, quando eu estou falando de controle, eu quero controlar a sua próxima atitude, eu estou falando de mim. Eu não estou falando do outro. Eu não estou fazendo o que é bom para o outro. Eu estou fazendo o que é bom para mim.
o que vai suprir a minha angústia. E aqui a gente separa o joio do trigo. E aí você vai entender por que tem gente que estuda tanta terapia, faz um monte de curso, faz Theta Healing, faz Enneagrama, faz aquele da estrelinha que é no seu nome, que eu esqueci agora, faz constelação, faz meditação não sei de quê, e não consegue trabalhar. Por quê? Porque não consegue lidar com o controle. Eu não sei me expor, eu não consigo me expor, porque isso, porque qualquer situação que tire dela qualquer sensação de controle, ela não consegue lidar. Então, quando ela vai lidar com a outra pessoa e saber que ela não tem controle sobre a vida do outro, ela frustra e desaparece. Então, a maioria dos terapeutas, psicólogos, etc., que não conseguem se colocar no mercado, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem ter clientes, não é por falta de competência intelectual, é por falta de maturidade na relação do controle. Tudo aquilo que ameaça o controle dela, a maioria são mulheres, ela abre mão. Ela abre mão porque não conseguiu se organizar ainda nessa questão. Então, principalmente quando eu vou trabalhar com terapias fenomenológicas, a constelação é uma terapia fenomenológica. Ou seja, é uma terapia que eu não controlo. É uma terapia que ela tem fenômenos, ela tem interações que fogem totalmente do meu controle. Então, para que eu trabalhe com esse tipo de terapia, com terapias fenomenológicas, seja psicodrama, constelação, dinâmica, sociodrama, eu, profissional, não tenho que ter estudado mais 20 livros, eu tenho que ter aprendido quais são os meus limites dentro da estrutura do controle. Quem sou eu quando vejo que o controlar aquela situação está saindo da minha mão? Onde é que eu consigo abrir mão desse controle? Onde é que eu não consigo, para eu entender os meus limites de atuação, tá? Nesse livro do Helling, ele fala um pouco sobre isso. Esse PDF aqui, quem quiser, me chama no inbox que eu mando para vocês, tá? Da seleção das frases que eu peguei para fazer essa live e que tem a citação do livro, tá? Ok? Então, o que mais? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a gente falou da história do sim a tudo como foi, a tudo como é. E aí eu amanheço o dia com essa notícia do cara que matou os filhos e se matou, dizendo ele que porque levou uma gaia, um homem sem chifre é só um animal indefeso. Mostra essa questão do controle, sobre o amor do controle. Uma vez que eu perco o controle sobre você, eu vou fazer aquilo que eu posso controlar, que é o que é eliminar. Mostra também que o amor da posse, que eu falei antes, né? Quando o sentimento de controlar o ambiente, de cercar a terra, de cercar os animais, ele toma conta das nossas relações, tá? Então, quando eu olho para uma situação e vejo que tenho essa ideia, eu odeio frases sistêmicas prontas, eu digo isso sem nenhum medo de represália. Odeio, porque elas não servem para nada. Para nada. Eu montei um PDF com 200 frases sistêmicas, não servem para nada. Vou tirar uma carta sistêmica, não serve para nada. É só conversa mole. Por quê? Porque se já está pronta, ela não está para a sua história. Ela está num formato de uma frase genérica que vai agradar qualquer pessoa que escute. Simples assim. Qualquer pessoa. Ela diz o que você quer ouvir, certo? Mas ela não está dentro da abordagem sistêmica. Ela não pode ser considerada sistêmica, beleza? Quando eu entro na história do diga sim a tudo como foi, a tudo como é que eu vou chegar para essa mulher que teve os 2 filhos assassinados, o marido se matou, e vou dizer para ela, diga sim a tudo como foi, a tudo como é? Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é contra a humanidade. Sabe? Isso é falta de humanidade. Como é que eu vou dizer para o avô que teve um infarto quando soube que os netos foram assassinados? Olha, diga sim a tudo como foi, a tudo como é. Você tem força no seu destino. Não existe. Isso é loucura. Tá? Isso é loucura. Essa é a importância de você fazer supervisão terapêutica. É você entender que entre o que o cara escreveu, entre a teoria e a prática, tem um fenômeno chamado humanidade. Tem um fenômeno chamado dor. Tem um fenômeno chamado sentimentos. Tem um fenômeno chamado acolhimento que nós não sabemos fazer. Nós não sabemos acolher. Não sabemos, nós sabemos julgar, analisar, criticar e determinar uma solução. A nossa comunicação base, povos colonizados, é análise crítica determinista. Nós só falamos dando ordem, nós somos extremamente deterministas na nossa comunicação. E a comunicação determinista não pode estar no ambiente terapêutico. O que é que precisa estar lá? Acolhimento.
Eu consigo acolher? Raramente. Raramente, porque para eu aprender a acolher, eu preciso ter sido acolhido. Geralmente, quem vai estudar terapia é uma pessoa que tem falta de acolhimento. Ela não teve acolhimento na vida, ela não teve cuidado, ela tem várias feridas. Ao invés dela ir se tratar, ela vai estudar terapia, se torna terapeuta, e ela vai entregar para o outro o que ela queria ter recebido na situação dela. Não vai funcionar. Por quê? Porque a sua história ela é testemunha, ela não é métrica, certo? Se eu vou acolher o outro a partir da minha história, isso já não é acolhimento, já é doutrinação. Eu vou te doutrinar naquilo que eu acredito que é o que eu precisava e vou te convencer que isso também é o que você precisa. Percebe como é muito tênue, são muito tênues essas questões. Eu queria que alguém tivesse me dito isso quando eu fiz faculdade, mas ninguém me disse. Ninguém me disse. Todo mundo mandou eu ler o Roger, mandou eu ler o Freud, mandou eu ler não sei quem, li todos os livros de Gestalt que existiam no mercado para eu ler, fui ver estudo de caso, ninguém me contou nada disso. Ninguém me contou nada disso. Chego eu para atender, querendo mostrar que eu sabia, que eu tinha estudado aquilo tudo, e não servia para nada, porque eu não estava olhando para o cliente, eu estava olhando para o que eu estudei. Eu estava querendo mostrar que eu era bom, que eu tinha uma bagagem, que eu estudei, que eu corria atrás, que eu era uma pessoa comprometida com conhecimento, com a minha profissão, com a profissão que eu tinha escolhido. Não servia para nada, não servia para nada, porque não me ensinaram o que é ser terapeuta. Não me ensinaram o que é que eu sou e o que é que eu preciso ser quando tem um cliente na minha frente, quando eu estou montando uma escuta. Não me ensinaram quando eu, através de uma escuta, tinha que dizer para o cliente, isso aqui não é caso de uma constelação. Não me ensinaram. Não me ensinaram. Jogaram na fogueira e vai com Deus. É ordem da amor, ordem da ajuda, pertencimento, hierarquia e ordem, e vai com Deus. Compra um pacote de card de frase pronta, repete a frase para o teu cliente, diga assim, a tudo como foi, a tudo como é, que vai dar certo. Não vai. Não vai. Não aconteceu. Não deu certo. Então, eu queria muito que alguém tivesse me oferecido uma oportunidade de fazer uma supervisão quando eu me formei nas diferentes formações. Eu tive uma formação que tinha supervisão, que a gente pagava $450 para levar um caso. Então, eu tinha direito de levar um caso para a supervisão. Era um grupo, eram 4 dias de supervisão, $450 na época, 10 anos atrás. E eu olhei e eu falei, cara, eu não sou muito dessa vibe, não. Eu acho que tudo bem, a gente tem que ganhar o nosso dinheiro, a gente tem que pagar nossas contas, mas precisa ser um pouco mais democrático, precisa ser um pouco mais dinâmico e mais democrático. A educação, ela precisa ser um pouco mais democrática, precisa ter um pouco mais de acesso, tá? Então, assim, estudar é bom, ler livros é essencial, Porém, entretanto, todavia, você precisa da prática e você precisa de alguém que te oriente nessa prática. Eu sofri muito lá atrás, por não ter ninguém que me orientasse, ou por ter pessoas que fingiam que era uma orientação, mas era só um jeito de puxar mais, né? Porque, você é inseguro porque te falta isso, você ainda não consegue atender porque te falta aquilo. Eles vão ganhando dinheiro em cima desses sentimentos de medo, de insegurança. Normal, todo mundo sai inseguro. Um advogado que vai responder o seu primeiro processo vai ter níveis de insegurança, tá certo? Um juiz que passou num concurso agora, estudou a vida inteira, o primeiro julgamento dele, ele vai estar inseguro, tá certo? Então são sentimentos legítimos. A gente não precisa de uma promessa fantasiosa para exercer a nossa profissão, a gente precisa de orientação séria, comprometida, real, na real e no real, o que é estar ali no tete a tete, né, com alguém, o que é entender alguém, o que é acolher alguém na sua realidade, né, que é totalmente diferente, tá certo? Eu que nasci no Nordeste, dentro do Brasil, tem vários Brasis, para eu acolher alguém que nasceu e se criou lá no Rio Grande do Sul, que fala, que tem um sotaque, que tem uma cultura, que tem uma identidade germânica, que tem um acoplamento totalmente diferente do meu, eu preciso aprender como que eu vou acolher essa pessoa, o que é acolhimento para essa pessoa, o que é escuta para essa pessoa, que é totalmente diferente lá de cima, é totalmente diferente do norte, totalmente diferente de Goiânia, por exemplo. Eu tenho muitos clientes de Goiânia, né? E eu acho super interessante, parece um país à parte. Eu falo, gente, vocês tinham que fazer um curso pra gente só da geografia desse pedaço Minas, Espírito Santo,
Goiás, Goiânia, porque é um mundo à parte, que parece que a gente que estudou a geografia, a gente só sabe o nome das capitais e olha lá, né? Mato Grosso do Sul, porque tem uma cultura, um arranjo relacional totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu atendo pessoas, por exemplo, de Goiânia, de Goiás, do Tocantins, o arranjo deles, o diálogo, as relações, eu falo, gente, é um mundo à parte. Né? Minas, aí tem Minas para São Paulo, Minas para Belo Horizonte ou Minas para o Espírito Santo. Aí também mudam as relações. Né? A gente precisa levar tudo isso em conta quando a gente vai trabalhar com terapia. É muito engraçado que teve um cantor nordestino, esqueci o nome dele agora, que a Cissa perguntou para ele assim, o que o Nordeste tem que o resto do Brasil não tem? E ele respondeu, né, nós somos nação. O Nordeste e o Norte se formaram nação muito facilmente, porque tinham muitos povos originários, se juntaram. Então, formaram uma identidade de nação. Do meio para baixo, você já começa a ver um sentimento diferente, que o Rio e São Paulo tem uma briguinha, né? Aí Minas e São Paulo, quem tem o melhor pão de queijo. Aí os outros querem se separar. Ou seja, a influência da colonização e com a incidência de não tantos povos originais ali para lutar, manteve essa sensação da separação. Historicamente, nosso país é de uma separação, né? Tratado de Tordesilhas está lá, que corta o país no meio. Tudo isso são atravessamentos que vão influenciar as nossas relações, que vão influenciar como eu me sinto gente, como eu me sinto visto, observado, como eu me sinto cuidado. E se eu, terapeuta, não souber essas estruturas de comunicação original, comunicação de onde começa a fala do meu cliente, se ele começa pela geografia, se ele começa pela data, se ele começa pela fase, como é que ele se identifica, não adianta eu ler livro, não adianta. Se eu não souber escutar, se eu só souber absorver o que um grande autor diz, eu nunca vou conseguir olhar para o meu cliente e entender a demanda dele, tá? E eu queria que alguém tivesse me dito isso, sei lá, 15 anos atrás, quando eu comecei essa novela. Mas vai dar certo. Hoje a gente começa a supervisão às 14h, horário de Brasília, tá? Fica tudo gravado durante um ano. Tem vários atendimentos lá gravados para que vocês possam assistir, entender o que se faz, o que não se faz, quais são os limites da nossa atuação, tá? Vai dar certo, a gente se vê. Cuida, hoje 14h, acabou minha água, gente. Ninguém merece. Se eu tomo um jarro, pode ficar sem água. Vamos embora. Cheiro.